Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 26 do módulo 7, funções. E como eu havia prometido na aula passada, a gente vai fazer então a codificação aqui da função do palíndromo, tá? Se você não viu a aula passada, recomendo fortemente, porque aqui a gente vai pegar todas aquelas ideias que foram discutidas na aula passada, né, e vai colocar em código, em termos de código. Então, sem aquelas ideias, você vai ficar perdido, você vai falar, poxa, mas por que ele está fazendo isso? Por que é esse valor? Né? Então, vai aparecer um card aqui em cima, pessoal. Por favor, se você não viu a aula passada, veja, ou se você não entendeu a aula passada, faça um esforço ali para tentar entender, se apropriar daquele conhecimento, porque agora ele vai ser usado aqui, tá? Então, nossa questão, pessoal, é o seguinte. Eu tenho uma palavra, vamos botar uma palavra diferente do que estava na aula passada. Vamos colocar arara, por exemplo. E essa palavra, se eu leio de trás para frente ou de frente para trás, vai dar a mesma coisa. Isso é a definição do palíndromo. É um pouco mais complicado que isso, mas enfim. A ideia é essa, tá? Você, independentemente do sentido que você lê a palavra, você vai ter ali, enfim, vai ter o mesmo significado, a mesma sequência de leitura, tá? E aí agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma função, eu vou criar uma função que vai pegar essa variável P, que guarda uma palavra, arara, e eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se de fato essa palavra é ou não um palíndromo. Eu vou fazer uma função que faz essa verificação, tá? Então aqui eu vou usar aquela codificação que eu já havia empregado antes, que é bastante interessante. Eu estou forçando um pouco o uso dela, porque eu acho que vai ajudar a gente a entender, a usar melhor aqui o format, né? Então isso aqui, para quem não viu antes, isso aqui se eu tivesse mais de uma variável aqui, por exemplo, P, V, S, então ele faz um índice, né, que começa em 0, no qual ele pega a primeira variável, né? Aqui no caso começa com índice 0, e imprime como tipo string, tá? No caso ela é um tipo string mesmo, não tem problema. E o que acontece nessa função verifica palíndromo, pessoal? Verifica palíndromo, que a gente está escrevendo aqui, né? O papel dela é pegar essa palavra como parâmetro de entrada e fazer exatamente essa verificação, tá? A nossa questão, na verdade, pessoal, é a seguinte. Ok, peguei aqui a palavra, eu vou botar PA, tá? Não vou botar igual ali. Então você tem que tomar um cuidado. Na verdade, você tem que tomar vários cuidados, que é retirar espaços, retirar tracinho, retirar vírgula, acentuação. Mas aqui eu só vou fazer um dos cuidados possíveis de tratamento da nossa entrada, que é deixar todas as letras como upper. O que é o upper? Né? É você transformar a string em apenas maiúsculas, caixa alta que a gente chama, né? Ou deixar apenas em minúsculas, aí seria o lower, tá? Mas eu vou deixar tudo upper, porque daí você, na hora de comparar, não vai ter diferença entre maiúscula e minúscula. Para você vai ser tudo maiúsculo, tá? Então isso é um primeiro cuidado. Eu deveria tomar mais cuidados na hora de receber esse valor, mas aqui eu não vou colocar o programa totalmente completo, né? Com todos os cuidados possíveis, porque, enfim, o propósito aqui é só a gente verificar aquela questão dos índices e enfim, fazer alguma verificação inicial de palíndromo, tá? Então aqui, pessoal, é o número de comparações que eu tenho que fazer, né? Que é o tamanho da nossa palavra, da nossa string len, tá? E aqui, ó, esse é o tamanho, eu vou dividir por 2 e vou pegar o valor inteiro, né? Isso é o número de comparações que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer um for de i in range, tá? Lembrando aí que o for in range, ele tem o papel de você percorrer um certo número de elementos, tá? Quando eu faço de 0 até num, ele não vai até num. Ele vai até num menos 1. Então, mas aí não vai dar certo? Vai dar certo sim. Por quê? Porque essa indexação vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, até num menos 1. E até num menos 1 eu vou ter exatamente num comparações, contando a partir de 0. Tá? Aí eu venho agora, então, pessoal, eu vou fazer um if. E para esse if aqui, eu faço uma verificação se isso aqui é a parte de baixo, digamos assim, né, a parte inferior da nossa string, que começa com i, e o i começa em 0, tá? Agora, a parte superior da nossa string, pessoal, vou dar um zoom menos aqui, ela vai ser o nosso j, né? Eu tinha falado lá de j, mas eu não preciso criar explicitamente um j, porque, na verdade, o j é um parâmetro, ele é parametrizado em função de i.
Então, na verdade, esse índice aqui, J, isso aqui seria o nosso J, eu não preciso criar um J explicitamente, dado que, na verdade, ele depende de I. Então, é só botar N menos I mais 1, tá? Isso está explicado lá na aula anterior. Se isso não for verdade, pessoal, ou seja, se em algum momento que eu estou verificando a parte inferior da nossa string, houver diferença com alguma parte da parte superior da string, então aqui no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, a nossa verificação aqui é falsa, tá? E supondo sempre, antes de entrar no for, né, que a gente tem um palíndromo, mas se eu encontrar alguma parte aqui que eu estou fazendo a verificação de I com J, né, do elemento PA de I com PA de J, e se em algum momento isso for diferente, então eu vou colocar que isso não é verdade, que não é um palíndromo, e vou interromper imediatamente, vou colocar um break aqui, o nosso laço. Tá? Isso, portanto, pessoal, é suficiente para a gente fazer a verificação se uma função é ou não palíndromo. Você vê que é uma função pequenininha, mas ela é carregada de conceitos que a gente explorou aqui da aula passada, tá? Então esse aqui é o slide resumo da aula passada, no qual a gente tem justamente essa questão do I, do J, e aqui para reforçar, tá vendo? Ó, o J em algum momento aqui, ele vai andar junto com o I, só que enquanto o I cresce, o J decresce, que é justamente esse sinal negativo. E esse decremento e esse incremento relacionados podem ser todos indexados apenas em I, e é isso que a gente aproveita aqui, tá? Eu vou mostrar dentro do próprio programa aqui, a gente vai executar ele, pessoal, essas questões de incremento, decremento, enfim. Eu vou tentar fazer isso com o próprio programa, então eu vou colocar aqui um código adicional que vai ajudar. Aqui não ajuda muito, né? Fala assim, a palavra arara é palíndromo. Ah, mas deu certo porque... Deixa eu botar arasa, né? Arasa, vamos ver o que vai dar, ó. Ele não retornou nada, porque eu não botei um if, né? Mas significa que não é. Vamos botar assa, né? Assa, ó. A palavra... Não ficou muito fácil de saber se o programa está funcionando ou não. O que é legal a gente fazer uma verificação passo a passo, né? Como é que a gente pode fazer isso então, pessoal? Como é que a gente pode olhar melhor essas questões que a gente tinha visto passo a passo? Poxa, lá na aula passada estava passo a passo, eu conseguia entender bem, eu conseguia enxergar melhor, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print aqui especial, pessoal, em que eu vou mostrar para vocês esse passo a passo que a gente está percorrendo com I e com J, com índices I e J, que a gente tinha mencionado na aula passada, tá? Então eu vou fazer um print especial. Esse print especial, como é que vai ser? Ele vai ter uma primeira parte aqui, que é o índice I, e vai ter uma segunda parte aqui, que é a letra correspondente àquele índice I. E o que é o índice J? De fato, a gente não tem um índice J. O que a gente tem é um índice que depende de I, só que ele vai no sinal contrário, ou seja, o I é incrementado e esse índice que é implícito aqui, que é o índice J, ele vai ser decrementado, tá? Eu poderia até colocar aqui, pessoal, por questão de facilidade de representação, eu poderia colocar o seguinte, ó, J, assim fica mais fácil, né? Então eu ponho aqui, ó, pronto, ó, agora tá fácil. J, J, fica escrevendo essa monte de letrinha aqui, várias vezes não é inteligente. Pronto, agora melhorou, ó. Então ficou mais fácil, inclusive, de ler o programa. Ele está reclamando aqui, pessoal. Só deixa eu ver. Ok, o if aqui nosso ficou esquisito. Deixa eu tirar esse pequeno erro aqui. O format está ok. Muito bem, aqui está certo. Aqui está certo. Aqui está certinho também. Deixa eu só verificar. If palíndromo. Nananana. Tá. Ele está reclamando que ele não está conseguindo dizer quem que é o S, né? Então, veja o seguinte, aqui na verdade, isso aqui está certo, isso aqui está certo, legal. Ah, tá, ele está reclamando que isso aqui não é uma string, né? De fato, isso aqui não é uma string, então eu deveria imprimir isso aqui como tipo int. Desculpa aí, pessoal. Pronto. Então, cuidado aqui que é tipo int e esse é tipo string, era só isso, tá? Então vamos lá, olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Eu tenho PA0, que é igual a A, tá?
Então ele começou a arara. Começou do início, A, que é o PA0, e começou do final, que é o índice J, que está aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele avançou o índice I e o índice J foi decrementado. E parou. Parou no lugar certinho ali, pessoal, porque não adianta mais ele avançar, porque a letra A não precisa de comparação, só sobrou uma letra, né? Agora, se fosse aça, por exemplo, ó, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele para aça, ó. Então, ó, o último é 0, não, o primeiro é 0 e o último também o último que é 0, o índice é 0, é A, e o primeiro é 0, índice 0, e A. O último, índice 3, é A também. Aí ele avançou no primeiro, foi para 1, e reduziu o último. E deu certo também na comparação. Por isso que A é palíndromo. Agora a gente poderia botar socorram me subir no ônibus em Marrocos. Vamos ver se é palíndromo? Você viu que eu não botei acento, eu não botei tracinho. E olha quantas comparações ele vai fazer. Aí ele falou, é palíndromo. E, eventualmente, um aperfeiçoamento desse programa, pessoal, seria tirar os tracinhos, tirar espaço, trocar o que é acento. Mas, enfim, eu acho que esse aqui já está de bom tamanho. Vai ficar na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E esse foi o primeiro desafio, tá, pessoal? Esse programa era bastante interessante, tem uma certa complexidade. Esse é o primeiro desafio de 4 que a gente vai ter para finalizar esse módulo de funções. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, espero também vocês no desafio 2. Veja lá, o desafio 2 vai ter o exercício de vários conceitos que a gente viu ao longo de vários módulos e vai ser bem interessante, tá, pessoal? Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, então. Tchau!